Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, descendo Jesus do monte com Pedro, Tiago e João, e chegando perto dos outros discípulos, viram que estavam rodeados por uma grande multidão. Alguns mestres da lei estavam discutindo com eles. Logo que a multidão viu Jesus, ficou surpresa e correu para saudá-lo. Jesus perguntou aos discípulos: o que discutis com eles? Alguém da multidão respondeu: Mestre, eu trouxe a ti meu filho que tem um espírito mudo. Cada vez que o espírito o ataca, joga-o no chão e ele começa a espumar. Range os dentes e fica completamente rijo. Eu pedi aos teus discípulos para expulsarem o espírito, mas eles não conseguiram. Jesus disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando terei que suportar-vos? Trazei aqui um menino. Quando o espírito viu Jesus, sacudiu violentamente o menino, que caiu no chão e começou a rolar e a espumar pela boca. Jesus perguntou ao pai: desde quando ele está assim? O pai respondeu: desde criança. E muitas vezes o espírito já o lançou no fogo e na água para matá-lo. Se podes fazer alguma coisa, tem piedade de nós e ajuda-nos. Jesus disse: se podes, tudo é possível para quem tem fé. O pai do menino disse em alta voz: eu tenho fé, mas ajuda a minha falta de fé. Jesus viu que a multidão acorria para junto dele. Então ordenou ao espírito impuro: espírito mudo e surdo, eu te ordeno que saias do menino e nunca mais entres nele. O espírito sacudiu o menino com violência, deu um grito e saiu. O menino ficou como morto, e por isso todos diziam: ele morreu. Mas Jesus pegou a mão do menino, levantou-o e o menino ficou de pé. Depois que Jesus entrou em casa, os discípulos lhe perguntaram a sós: por que nós não conseguimos expulsar o espírito? Jesus respondeu: essa espécie de demônios não pode ser expulsa de nenhum modo a não ser pela oração. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esse capítulo 9 do Evangelho de São Marcos, ele é marcado com aquele momento em que Jesus chama Pedro, Tiago e João para o monte, que é o Monte Tabor, e lá Jesus se transfigura. É por isso que aqui está dizendo que logo depois que eles desceram do monte, então eles já tinham passado por aquela experiência de ver Jesus ali transfigurado, como Deus, como Ele se apresenta no céu. Jesus estava na sua glória. E eles subiram, aquele monte que tem 488 metros acima do nível do mar. Então, foi uma bela de uma subida até chegar aquele momento de oração. Então, agora eles descem do monte e se deparam com essa situação desse espírito que atormentava
esse jovem, já desde criança, como o pai relata para Jesus. Jesus expulsa e os discípulos agora ficam nessa pergunta, né? Mas por quê? Como é que o Senhor expulsou com tanta facilidade e nós não? Aí Jesus dá essa resposta, né? Essa espécie de demônios não pode ser expulsa de nenhum modo, a não ser pela oração. Hoje nós iniciamos esse tempo comum, onde a igreja, na liturgia, vai colocar essa vida diária de Jesus, essa vida cotidiana dele, que tem muito a ver também com a nossa vida. Ontem nós estávamos celebrando Pentecostes, o Espírito Santo veio sobre a igreja e encerrou o tempo pascal. É bonito que nós comecemos esse tempo comum com essa passagem do Evangelho e com essa recomendação de Jesus. Há tipo de demônios que só podem ser expulsos pela oração. Então eu quero perguntar para você, como está a sua vida de oração? Porque aqui tem duas coisas interessantes. Primeiro, que São Pedro vai dizer que o demônio, ele está ao nosso redor, procurando uma forma de devorar-nos. Ou seja, ele está sempre procurando em nós algo que ele possa nos pegar, em alguma situação. A outra coisa é a questão da nossa fé, que Jesus fala justamente para esse homem que ele precisa ter fé. A vida de oração e a nossa fé, ela precisa estar em dia na nossa vida. Porque senão o demônio poderá nos devorar. Porque senão nós poderemos viver uma vida de qualquer jeito, de cristão, mas vivendo uma vida de qualquer jeito. Como diz no ditado popular, né? Levando a vida com a barriga. Só que a nossa vida com Deus, ela precisa crescer. Nós não podemos retroceder. Nós devemos sempre ir para frente. E como é que nós vamos para frente? Meus irmãos, é rezando. Para se ter fé, é preciso rezar. E se você quiser se salvar, você precisa ter uma vida de oração. Se você quiser levar uma vida santa, você só vai conseguir levar uma vida santa rezando. Sem oração, você não consegue. No Catecismo da Igreja, quando fala lá sobre a oração, a Igreja vai dizer assim que a vida de oração é um combate. Por que é um combate? Porque a preguiça, ela quer nos tirar. Aí vem a preguiça, vem a indisposição, vem a má vontade. É preferível dormir do que rezar. É preferível se divertir do que rezar. É até preferível pecar do que rezar. E é aí que o demônio ele vai realmente fazer de tudo para desviar você e me desviar, porque ele vai apresentar esse mundo maravilhoso com coisas boas. Porque, olha bem, Jesus diz assim que para nós rezarmos nós devemos entrar no quarto, fechar a porta e orar ao Pai e conversar com o Pai. Então, vamos dizer assim, entre no seu quarto, feche a porta e vá conversar com Deus. Cadê Ele? Está onde? Está no cantinho do quarto ou está debaixo da cama?
Porque para nós enxergarmos a Deus somente pela fé, né? Eu acredito que quando eu entro no quarto, eu fecho a porta ou em outro lugar que eu escolhi para rezar. Eu acredito pela fé que Deus está ali, só que eu não vejo. Mas a televisão não é mais divertida? O celular não é mais divertido? O tablet não é mais divertido? Porque tem muita movimentação, tem muita coisa, tem muito colorido. Por isso que nós deixamos esse momento para nós irmos para um outro momento que é mais divertido. Porque ficar parado ali, só quem tem fé. E só quem se abre para a graça de Deus. É por isso que tem muita gente com dificuldade de rezar, porque na oração eles querem ver Deus, mas eles não veem Deus. Então é mais divertido eu fazer outras coisas. Aí nós encontramos cristãos que dizem que são cristãos, que são católicos, mas eles não rezam. Então eu pergunto para você, em que nível de oração você está? Está na oração do preguiçoso, que diz que reza, mas não reza, que já chega no lugar de oração já olhando para o seu relógio para ver o tempo e esse tempo não passa, ou está inventando coisas para ver se consegue rezar. Então eu queria dizer uma coisa, a nossa vida de oração ela precisa ser alimentada. Imagina, né? Olha o que eu estou dizendo. Eu preciso alimentar a minha vida de oração, porque senão eu não vou rezar. Principalmente aquelas pessoas que vivem dizendo por aí, né? Ah, eu estou numa aridez. Eu vou lá e é uma aridez. Ah, eu acho, aí já tem aqueles que já estão num nível superior, que acham na questão, que eles já dizem assim, eu estou na noite escura. Que leram lá São João da Cruz, né? Santa Teresa d'Ávila, eu acho que eu estou na noite escura. Ou na noite escura, ou na aridez, ou na claridade, você precisa alimentar a sua vida, a sua oração. Mas como? Bem, primeiramente, a missa já é a grande oração, por excelência. Participar do sacrifício do Senhor deve alimentar muito a nossa vida. Por isso que nós precisamos ir para a missa com o coração aberto, com muita vontade de participar do sacrifício perpétuo de nosso Senhor Jesus Cristo. E ali nós vamos ser alimentados de duas formas. Primeiro, pela palavra dele, que é o que está acontecendo agora. A palavra de Deus é proclamada e depois o sacerdote explica. E depois somos alimentados com o seu corpo e com o seu sangue, com a sua carne e com o seu sangue. E é isso que vai nos dar força no combate contra o mal, que vai acontecer durante a nossa caminhada, durante o nosso dia. Então aqui nós já somos alimentados. A oração do Santo Rosário, ela é importantíssima. Como Nossa Senhora de Fátima, ela fala para os 3 pastorinhos: rezem o terço todos os dias. E a oração do terço não é simplesmente o Pai Nosso e a Ave Maria e o Glória ao Pai e ó meu Jesus, perdoai-nos. É uma oração de contemplação. Então hoje, né, segunda-feira, os mistérios gozosos. Enquanto nós rezamos o Pai Nosso e as Ave Marias, nós vamos lembrando daquele momento sublime
em que o anjo aparece a Nossa Senhora para perguntar se ela quer ser a mãe do Salvador. E ali, enquanto nós rezamos o Pai Nosso e as Ave Marias, nós entramos naquele momento e trazemos a nossa imaginação, Nossa Senhora lá, e o anjo aparecendo, e aquele sublime diálogo entre os dois e o sim dela. Isso alimenta a nossa alma. Por isso que eu sempre recomendo, né? Rezem o terço num lugar especial, num lugar que leve você a poder meditar assim. Agora, não sou contra rezar andando pela rua e conversando com as comadres, vocês é que sabem. Mas eu não acredito que isso seja oração, né? É um momento que você para diante de Deus. E aí você contempla. E aí você traz para o seu coração. Entramos agora no tempo comum, né? Então, vamos voltar ao jejum, né? A Páscoa passou. O jejum nos alimenta na nossa vida de oração. O jejum deveria ser algo tão normal na nossa vida, que quando chega na sexta-feira, se sexta-feira é dia de jejuar, é tão normal, né? Hoje é dia de jejuar, pronto. É um hábito que deve estar em nós. Sexta-feira está lá na agenda, né? Dia de jejum. Pronto, acabou. Vamos ser simples, não vamos ficar complicando. Porque se nós não jejuamos, como é que nós vamos ter uma vida em Deus? Como é que nós vamos ter força para combater contra o mal que está aí ao nosso redor? Lembrando naquele dia a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Visitemos o Santíssimo Sacramento, né? Pode ser visitas longas ou visitas curtas. Mas visitemos. Às vezes a correria é tão grande que é só chegar ali, dar uma passadinha, olhar para ele e ir. Mas é preciso também procurar reservar um momento especial para estar com ele. E não precisa ficar tagarelando, não. E tem gente que está dizendo aí, eu já não consigo nem fazer adoração, porque para ele, na cabeça dele, fazer adoração é ficar tagarelando, né? Falando. Não, olhe para ele, que ele olha para você e ponto final. Fique ali, fixando o olhar nele. E isso basta. E ali você é alimentado. Só olhando para ele. E ele olhando para você. A leitura das Sagradas Escrituras, porque tudo isso que eu estou falando aqui, você precisa observar se você está fazendo ou não. A leitura da Sagrada Escritura é muito fácil. Comece pelos evangelhos. Fazendo o quê? Vai lendo. Mateus, Marcos, Lucas e João, eles estão apresentando Jesus. Então vai lendo e vai procurando ver ali, olha, essa pessoa de Jesus que é apresentada, como é ele, o que ele fez e o que ele pede que nós façamos. Uma outra coisa importante, para que você alimente a sua vida de oração, leia a vida dos santos e os escritos dos santos, porque tem a biografia dos santos e tem santos que deixaram para nós um tesouro de sabedoria muito grande. Por exemplo, existe um santo chamado São João Clímaco. Ele escreveu um livro que se chama A Escada da Ascensão Divina. Aí ele fala que a nossa vida
espiritual é como um subir de uma escada até chegar ao céu. Cada degrau da escada, ele vai trazendo algo. Por exemplo, no primeiro degrau, ele fala que nós devemos ser humildes. Aí ele fala o que é a humildade. E assim por diante, até chegar lá em cima. É interessante que tem um ícone de São João Clímaco, que tem mostrando assim, ele subindo a escada com aqueles que são perseverantes, aqueles que não perseveraram, que estão mais ou menos assim, segurando a escada, quase que caindo, e os outros caindo no precipício, e os demônios lá esperando. Para mostrar, né? Sem vida de oração, um dia iremos cair no inferno. Porque a vida sem Deus nos levará para lá. Tem aí também Santo Afonso Maria de Ligório, estuda a vida dele e os escritos, tem vários. Esse homem escreveu muitos livros. Me parece que ele escreveu mais de 800 livros, eu não sei, eu não estou bem por dentro. Mas ele escreveu muitos livros. Livros de um que fala sobre a oração. Nós estamos agora no mês de maio, fala sobre as glórias de Maria. Ele tem um livro bem pequenininho que se chama Visitas ao Santíssimo Sacramento, que é uma beleza. Aquelas pessoas que não conseguem rezar diante do Santíssimo, ali tem um livrinho que ajuda. Aí ele vai, um momento de preparação para rezar. É um livro bem pequeno. Um livro muito bom. Aí tem São Francisco de Sales, né, que escreveu 2 livros somente. Ó. O Tratado do Amor de Deus, esse daí é um livro difícil, viu? Só depois do 5º capítulo é que começa-se a entender. E ele tem aquele outro Filoteia, né, que é um livro que vai nos ajudando também nesse caminho espiritual tão necessário. Porque se você ficar somente nessa oração sua aí, que eu não sei como é, que você fica buscando às vezes sentimento, porque eu não sinto mais, porque antes você sentia. Aí por você achar que agora não está sentindo mais, aí você começa a se distrair, procurar outras coisas que não é a vida de oração. Então isso que eu estou falando para você, te ajuda. Ontem mesmo eu estava lendo a história de Santa Genoveva, um bispo chamado São Germano. Olha, 2 santos que se encontram, né? Mas ainda não eram santos, né? Mas São Germano encontra ela com a mãe. Aí ele fala para a mãe dela assim: olha, essa menina, ela vai trazer muitas pessoas para Deus um dia. A menina tinha 8 anos. Aí ele olha para ela, dá uma cruz para Santa Genoveva, que é a padroeira de Paris, e ele diz assim para ela: olha, minha filha, nada de se apegar a ouro e a joias, porque se você se apegar ao ouro e à joia, você nunca verá a luz de Deus no futuro. Ela guardou aquilo no coração. E não é que ela virou santa e agora está contemplando a face de Deus? Quando eu leio isso, aí isso me alimenta, dizendo assim: olha, Padre Augusto, não se apegue ao ouro e à joia. Não se apegue aos bens materiais. Se apegue sim a Deus. Acumule tesouro no céu. Está vendo? Isso alimenta para um dia você ver a Deus nosso Senhor. Que no dia de hoje, aonde Jesus está fazendo esse convite, peçamos a Nossa Senhora que ela nos ajude a termos verdadeiramente uma vida de oração. E eu falei aqui mais ou menos um itinerário, né, para você. E aí você vai ver em que estágio você vai estar. Porque também, olha, se você não suar, você não vai conseguir rezar.
Até rimou. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.